são 6 passos, né? O primeiro é o plano de Deus, o segundo é o homem, o terceiro a queda do homem, o quarto a redenção de Cristo para o dispensar de Deus, o quinto é a regeneração do homem, e o sexto ponto é acerca da salvação plena de Deus. Gostaria de ler aqui esse tópico relativo à salvação plena de Deus, que eu considero de grande importância quando estamos pregando o Evangelho para alguém, no sentido de que essa pessoa que recebe o Evangelho possa receber uma visão completa, total, daquilo que está acontecendo com ele no ato em que ele crê no Senhor. E não um Evangelho superficial, né? Não um Evangelho superficial, mas que ele possa ter realmente uma experiência, entendam, que ele não vai precisar, daqui a 10 anos, de ter uma segunda bênção para se consagrar ao Senhor, mas ele pode, no ato de receber a Cristo, ter já uma experiência do propósito de Deus, da salvação completa de Deus, e a partir dali, ele não ter apenas um conceito que ele recebeu uma salvação apenas para ser salvo, né, do fogo do inferno, para desfrutar das mansões celestiais do céu, mas muito mais do que isso, ele é salvo com vistas a cumprir o propósito de Deus, com vistas ao reino de Deus. Não é apenas o Evangelho da graça, o Evangelho da vida, o Evangelho da igreja, o Evangelho, mas muito mais do que isso, é o Evangelho do reino, que nos introduz no reino de Deus, que nos introduz diretamente para o governo direto de Deus sobre nós. Amém. E a partir dali, somos guiados e encabeçados pelo Senhor. Amém. Mediante um processo, né, que a Bíblia chama de transformação e crescimento de vida, de maturidade. Amém. Aqui diz o seguinte: após a regeneração, aquele que creu precisa ser batizado. Então, Deus começa o processo de se espalhar gradualmente do espírito para a alma daquele que creu. Amém. E esse é um processo que dura toda a vida. Esse processo chamado transformação exige a cooperação humana. Queria enfatizar isso aqui, né? Esse processo chamado transformação exige a cooperação humana. O crente coopera, permitindo ao Senhor que se expanda para a sua alma, até que todos os seus desejos, pensamentos e decisões tornem-se um com os de Cristo. Por fim, na volta de Cristo, Deus saturará plenamente o corpo do crente com a sua vida. Isso é chamado de glorificação. Assim, em vez de estar vazio e danificado em todas as partes, esse homem está cheio e saturado pela vida de Deus. Isso é a salvação plena de Deus. Esse homem expressa Deus e cumpre o seu propósito. Quando aqui, nesse título dessa mensagem, falando sobre o desenvolvimento do reino de Deus, e no decorrer da mensagem nós vamos ver que o semeador, ele saiu para semear, e que ele está semeando, e que ele semeou para dentro de nós, foi essa semente do reino.
essa semente do reino. É apenas uma semente que ele semeou dentro de nós, em nosso espírito. Mas como acabamos de ler, é necessário que se inicie o processo do desenvolvimento dessa semente. O inimigo, ele deseja que em nosso espírito permaneça apenas como uma semente. O inimigo começa uma batalha, uma luta. O adversário não quer que essa semente se desenvolva. Mas o que o Senhor quer é que essa semente se desenvolva. Essa semente do reino cresça. Cresça e até se tornar uma esfera no nosso interior. Que essa semente, ela se desenvolva a partir do nosso espírito humano e crescendo como uma esfera, alcançando a nossa emoção, alcançando a nossa vontade, alcançando a nossa própria mente. E isso vai se tornando uma esfera do reino, em cada um de nós, tornando-se uma esfera do reino de Deus, como resultado do crescimento desta semente, dessa semente de vida, dessa semente do reino. Uma esfera. Essa esfera e esse crescimento, ele é algo invisível. Ele não é algo visível aos olhos humanos. Ele não é algo exterior. De um lado, o reino de Deus, é claro, o reino é de Deus, ele tem um aspecto exterior, né? Tudo que Deus criou, a partir do próprio homem e todos os itens da sua criação no universo, fazem parte do reino de Deus. Embora que Satanás, né, tenha tentado usurpar isso, mas esse reino pertence a Deus, é o reino de Deus. Amém. E que pese todas as circunstâncias adversas, exteriores, que aparentemente contradiz isso, mas o reino é de Deus. Amém. Ele é o Deus do universo. Amém. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém. Ele é o soberano dos soberanos. Amém. Ele que coloca e derruba reis. Amém. Mas o segundo aspecto é esse aspecto subjetivo. É um aspecto interior. Amém. Que ocorre em nosso espírito e a partir do nosso espírito, amém, alcançando a nossa alma. Amém. Esse é o objetivo de Deus. Ele necessita ter na terra um grupo de pessoas que esteja nesta esfera do reino de Deus. Para isso, essa semente precisa se desenvolver. Essa semente, ela precisa crescer. Então diz o título, o desenvolvimento do reino de Deus numa esfera onde Deus governa em sua vida divina. Então a questão da salvação, né, tem como finalidade maior, a finalidade última é fazer com que nós possamos cooperar com o Senhor para o desenvolvimento do reino de Deus. É com vistas ao estabelecimento do seu reino. Nesta era, no seu aspecto subjetivo, de experiência subjetiva, e na próxima era vai ter então a plena manifestação, né? É Cristo em vós? Cristo em vós? Aleluia! É Cristo em vós,
é a esperança da glória, da manifestação deste reino. Fariseus, discípulos, né, perguntavam a Jesus, e aí? Quando é que vai ser restaurado esse reino de Israel? Né? Estavam preocupados com a questão exterior. Né? Os judeus ali aguardando a vinda de um rei que pudesse libertá-lo do Império Romano. Né? Esse Messias vai nos libertar. Mas Jesus falou, ele não vem nesse aspecto exterior, observável. E falou para eles, agora ele está no meio de vós. Ele está no meio de vós. No nosso meio, sim, era o próprio Senhor. Ele é o reino. Deus é o reino. Estava no meio dele. Isso foi antes da sua ressurreição. Mas depois da sua ressurreição, tornando-se o Espírito que dá vida, ele agora, o quê? Entrou para dentro dos seus discípulos. Né? Esse reino agora está dentro de nós. Essa semente agora está dentro de nós. E nós devemos, então, cooperar para o desenvolvimento desse reino. O desenvolvimento do reino de Deus numa esfera onde Deus governa em sua vida divina. Em que Deus governa em sua vida divina. O Senhor quer nos restaurar a estarmos debaixo do seu